Amém, irmãos, paz do Senhor, palavra do dia. Eu sou o pastor Raimundo, caçador da igreja da Cobal, no bairro Cobal, em Cruzeiro do Sul, no Acre. Aqui eu estou pregando a palavra do dia no livro de Cantares, Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 17, a Bíblia diz assim: antes que refresque o dia e caiam as sombras, volta, amado meu, faz-te semelhante ao gamo, ou ao filho dos veados, sobre os montes de Beté. Aí lá no capítulo 4 e versículo 6, diz a mesma palavra, diz assim: antes que refresque o dia e caiam as sombras, irei ao monte da mirra e ao outeiro do incenso. Queridos, essa palavra é um pouco difícil da gente compreender, a gente simplesmente lendo ela. Mas, como a Bíblia não é 20% literal do que se lê, é cheia de revelações, eu, com a ajuda de Deus, vou revelar essa palavra. Preste atenção que está falando de amor. Como se uma esposa estivesse esperando o amado, e no primeiro versículo. No segundo versículo diz que ela mesma vai ao monte da mirra, ao outeiro do incenso. Bom, vamos lá. O amor da igreja com Cristo e de Cristo com a igreja, para que o homem pudesse entender melhor, Jesus comparou com um casamento na terra de um homem e uma mulher. Jesus comparou com a grande paixão de uma pessoa por outra pessoa, de sexos opostos, é claro. Então, o que acontece? Porque com esse amor que a gente é acostumado a lidar com ele, dá para comparar com o amor que existe entre Deus e a igreja. Só que o amor entre Cristo e a igreja, ela foi muito mais além. Alguém que tentou descrever esse amor com palavra não conseguiu, porque disse assim: Deus amou o mundo de tal maneira. Então ele não deu para ele descrever como é esse amor. É muito forte. E a igreja tem que ter esse amor por Cristo, esse amor que parece um amor erótico, mas não é o amor ápio que vem de Deus. Nesse livro de Cantares, ele só fala desse amor de Deus com a igreja, da igreja com Deus. E repare que a noiva se dirige para onde está o noivo, para o monte. Quando você vê um crente que só vai para culto esporadicamente, quando dá na vontade de dar, quando sobra algo para poder ir, ele está muito diferente da realidade do evangelho. O verdadeiro crente, o verdadeiro evangélico, porque crente é todo mundo, dificilmente a gente acha um ateu, mas o verdadeiro evangélico, o verdadeiro seguidor de Jesus, ele abandona tudo para estar com ele. Ele é Deus, para ele está em primeiro lugar. Quando a pessoa se ama na terra, desse amor erótico, dessa paixão, toca de sorte, às vezes, uma menina de menor, ou mesmo que seja de maior, se apaixona por um homem que os pais não querem de maneira nenhuma. Às vezes o camarada não é uma boa pessoa e os pais ficam muito preocupados e vão conversar com ela, dizendo para ela que não acha certo aquilo que está acontecendo, ela deve esperar mais, que Deus traz mais coisa boa para ela. Mas só que a pessoa está cego, o apaixonado está cego, ele não sabe viver sem o outro, ele quer estar com ele, contra tudo e contra todos, porque esse é o desejo do coração. É igual o amor a Deus. O crente, o evangélico que ama a Deus, ele quer estar na igreja de Deus. O rei Davi, escrevendo um salmo, diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E aquele homem teve grandes problemas na vida familiar, problema com ele mesmo, como lá no Salmo 51, a gente vê ele lamentando, chorando, dizendo: Deus, tem compaixão de mim, somente contra ti pequei e fiz o que era mal aos teus olhos, me ajuda a reviver de novo, não retira de mim o teu Espírito Santo e tal e tal.
Mas aí tem um canto onde ele deve ter se alegrado, dentro dessa depressão todinha. Alguém deve ter dito: Davi, vamos à casa de Deus. Ele disse: alegrei-me quando alguém me disse: vamos à casa do Senhor. No livro de Isaías, no capítulo 2 do livro do profeta Isaías, a palavra de Deus diz que há de ser que vai chegar um tempo que a igreja de Deus, que ele diz, o monte da casa do Senhor, está acima de todos os outeiros. Em poucas palavras, em parábola revelada, está querendo dizer que a igreja está acima de toda a entidade filantrópica. E diz assim: e concorrerão a ela muitos povos, e dirão: vinde, subamos à casa do Senhor, para que nos ensine os seus caminhos. Quer dizer, o cara vai para a igreja, vai convidando o outro. A partir do momento que o camarada descobre que é bom estar com Deus, ele se apaixona por aquilo, ele tem ardente desejo de estar ali no monte da casa de Deus, que está dizendo aqui em Cantares, onde tem a mirra, onde tem o óleo, onde o cara vai receber o Espírito Santo, onde ele vai se alegrar, onde ele vai cantar, onde ele vai adorar a Deus na beleza da sua santidade, diz a palavra de Deus. Quando você vê um evangélico, em qualquer nacionalidade que você vê esse vídeo, estado do Brasil ou comunidade por aqui mesmo, que ele vai na igreja esporadicamente, aos domingos só, e diz que na semana não teve tempo, não deu, que o trabalho dele está em primeiro lugar na vida dele de que Deus, que tudo que ele dá para Deus é um subejo, está errado essa forma de adoração. Deus não é a coisa mais importante da vida dele, não. Às vezes tem uma família mais importante, e que tem mulher que diz para o marido não ir para a igreja e ficar com ela. Tem um trabalho que para ele é mais importante. Tem alguma coisa que retira ele desse amor. Agora, o apóstolo Paulo, que quando se entregou para Deus, ele era contra o cristianismo. Ele não era contra Deus, o apóstolo Paulo nunca foi contra Deus. Ele disse que desde o ventre da mãe dele que ele era crente. Só que ele era contra o cristianismo, por achar que Jesus não era nada, como todo judeu. Achava que era filho de Maria, de José, nascido em Belém, criado em Nazaré. Era um homem normal, e que os milagres que ele fazia eram uma farsa, querendo aparecer, querendo ser político, que quem ajudava ele era o diabo. Essa era a visão dos judeus. O apóstolo Paulo tinha essa mesma visão. E quando mataram o Cristo, logo após pouco tempo, mataram Estevão, o primeiro mártir pela palavra de Deus. O apóstolo Paulo era um jovem, segurava as vestes de quem matava Estevão. E lá no capítulo 9 do livro de Atos, ele pega umas autorizações das autoridades civil e eclesiástica e vai acabar com a farra de crente que está na cidade de Damasco. E já próximo a Damasco ele topa com Jesus. E aí Jesus fala com ele, diz que é Jesus a quem ele persegue, daí começa um papo. Jesus manda um homem orar nele, diz que ele é um vaso agora para levar o nome dele pela terra. E aí o evangelho se espalha através dele, que já tinha outros apóstolos pregando. Mas ele também passa uns tempos aprendendo com o Espírito Santo, aí começa a trabalhar, trabalhou o mundo. Mas como a Bíblia diz, agora o perseguidor vai ser perseguido, a perseguição virou para ele, porque ele passou para o outro lado. A perseguição virou para ele. E os judeus procuraram matá-lo ele. E teve vez que apedrejaram ele, fizeram tudo, mas ele disse: nada me separa desse amor. Olha o amor de quem adora a Deus. Nem a nudez, nem a fome, nem a perseguição, nem a altura, nem profundidade, nem nada me separa do amor que está em Cristo Jesus, o meu Senhor. Era um amor forte que deve estar no nosso coração, de cada um de nós. Vamos orar agora. Querido Deus, Pai Santo e Poderoso, nesse momento eu oro, Senhor. Eu oro por todos os evangélicos, eu oro por toda a humanidade, aqueles que ainda não conhecem a Tua palavra, para que o Senhor coloque esse amor nos seus corações, para que eles possam desejar ardentemente estar contigo, te adorar, estar na Tua igreja, contribuindo, quem é obreiro, direto ou indiretamente com a Tua obra. Retribui para cada um segundo a Tua palavra 100 vezes mais, Senhor, e abençoa cada um de nós. Eu te peço em nome do Senhor Jesus.